Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, e Joel Paviotti, historiador, se unem para discutir um tema polêmico e atual: o comércio ilegal dos cigarros eletrônicos, os famosos vapes. Um mercado que cresce na sombra, movimenta bilhões e, segundo especialistas, tem ligação direta com o crime organizado. Mas afinal, o que está por trás desse negócio? Enquanto Pimentel traz a visão de quem já esteve na linha de frente contra o crime, Paviotti analisa os impactos históricos e sociais dessa prática. E no meio disso tudo, o Vilela não perde a chance de provocar, dizendo que crime organizado é aquele que até marca a hora para te roubar. Um papo intenso, revelador e cheio de pontos de vista diferentes, que você não pode perder aqui no canal Cortes para todos os gostos. Se inscreva e participe desse debate. Vamos ao vídeo. Link sempre na descrição. Tem noção de como que isso impacta na vida da pessoa depois que ela tá mais velha? Tudo isso é falta de segurança pública, é a percepção de insegurança, cara. Entende como é que é complicado? Esses dias atrás tem um canal, a gente montou um canal que a gente tá fazendo programação ao vivo e os caras fazem algumas perguntas pra gente. Então, às vezes, quando o cara mandou uma pergunta lá, o ex da minha namorada tá me perseguindo, o que que eu faço, Joel? Tal, não sei o quê. E aí teve um cara que falou assim, pô, tem um cara de facção que tá mexendo com a minha irmã. Ai, cara. O que que eu faço? Sai correndo, nada. Porra, não sabia o que responder pro cara, mano. Você acha que eu devo conversar com o chefe do cara? Joel, recebi um zap hoje com essa pergunta. O que eu faço? Tô sendo ameaçado por uma facção. Posso tirar foto da facção e levar pra polícia? Não, porra, não se mete nisso. Engole o sapo. O cara mandou um zap pra mim hoje sobre isso. Que porra, engole o sapo. Não, e aí que eu falei assim, aí eu me reuni com o meu grupo e falei, o que eu vou responder pro cara? Eu não posso falar pro cara procurar o chefe do maluco. Eu também não posso falar pro cara, tipo, procurar a polícia. Aí eu falei pra ele, irmão, porra, eu não sei te aconselhar. Não tem um mediador lá que ele possa procurar, cara? Uma associação de morador, não sei, um pastor. Cara, mas não tem um mediador, cara? Mas, porra, se tu não acha arriscado, porque, tipo assim, o cara vai passar. O cara que tá na biqueira, que tá mexendo com a irmã dele, vai passar de Jack. Sim. Então, se os caras interpretarem que ele. Porque assim, mano, se você levar uma coisa pro tribunal do crime, não é justiça, tá? Não é justiça que, tipo assim, você entra com uma petição, o juiz vê, tem um monte de regra, um monte de lei, a defesa tem a palavra no final. Não é isso. Se você levar, o que sair dali, você não tem controle. Você não tem controle. Não tem segunda instância. Você não tem controle. De repente o cara tem um discurso melhor que o seu e consegue convencer o cara que, na verdade, quem tá errado é você, irmãozão, você tá enrolado, entendeu? Então, tipo assim, e você vai na polícia, você vai falar o que pra polícia? Pô, tem um cara lá em cima do morro armado que tá mexendo com a minha irmã. A polícia do Rio de Janeiro tem que fazer uma operação gigantesca pra poder adentrar dentro da favela, cara. Esses daí também tá complicado, né? Não, esses dias eu informo tudo a cúpula da segurança pública do Rio de Janeiro, que eu tenho que, não posso guardar isso pra mim. De novo um Uber, né? O Uber, ele chegou pra mim e falou: capitão, fui extorquido no meu comércio, tive que fechar o comércio de sapato, tá? Sapato. Não aguentava mais pagar a propina pra milícia, não pro tráfico. Aí eu perguntei pra ele: você buscou a delegacia do bairro? Uma delegacia na Zona Oeste. Então, eu busquei, os policiais me atenderam muito bem, me serviram água gelada, bateram um papo e disseram pra mim: esquece essa porra, meu irmão, fecha a tua sapataria. Aí, veja na internet. Os policiais, assim, não abraçaram a angústia do cara, não deram uma... Ou seja, o próprio policial já tem ideia da falência do sistema, né? O policial sabe que o território é dominado e que se tiver uma ação policial para tentar capturar esses milicianos, a sapataria vai continuar fechada e o cara vai ser assassinado, né? Então o policial não fez por maldade nem por preguiça não, viu, cara? Ele fez porque ele entende que o domínio territorial já é fato nessa região, né? Então, cara, mas eu fico pensando, por exemplo, nisso daí, né? Como que você que tem mais contato com a polícia e tal, tem amigos lá e... É uma guerra muito, muito perigosa, né, assim. Como que a polícia... Se a polícia invade o morro e ela tira o comando vermelho,
ela pode estar favorecendo o TCP. Sempre, certo? sempre. Se tira o TCP, pode estar favorecendo o Comando Vermelho. Ou então uma milícia. Ou então a milícia. Cara, isso é um beco sem saída. Teria que o quê? Ocupar o local? E não tem efetivo para ocupar. Eu contei isso sobre essa prisão da Rio das Pedras. 14 bandidos da milícia presos com fuzis, pelo BOP, 14 bandidos presos com fuzis. Uma menina resgatada de um cativeiro, tá? 14 anos de idade. Estava na mão dos bandidos há mais de uma semana. Hã? Sequestrada? Sim. Aí, a operação linda, maravilhosa. Eu gosto dessa operação para dizer para os colegas de esquerda, olha, quando o bandido coloca o fuzil no chão, é todo mundo preso, na moral, algema. Aí, resultado, essa prisão desestabiliza a região. 14 fuzis retirados, 14 bandidos, essa favela vai ser invadida no dia seguinte. E é uma favela que não é pequena, é grande, que é Rio das Pedras, né? Aí tu tem que montar 15 operações para proteger essa comunidade da invasão de uma facção, porque você prendeu os milicianos. Isso se não vazar, né? Se não vazar o quê? Vaza de dentro da polícia, vaza. Não, mas isso vaza em vários momentos. Na própria ADPF 635, na própria determinação de você compartilhar as informações com outros órgãos, né? Isso pode gerar um vazamento, né? Assim, você tinha que avisar na rede municipal de ensino que vai ter uma operação. Tu acha que a professora vai guardar essa informação para ela? Ela vai liberar o aluno para ir para casa, né? Essa informação vai chegar ao pai. O pai pode contar para um bandido, né? Tudo pode acontecer. Então, assim, essas operações, muitos policiais corruptos, tá? Muitos policiais corruptos. Até mesmo lembrando que a invasão da Cidade Alta pelo TCP, pelo Peixão em 2017, muitas investigações da polícia para investigar se policiais participaram do fretamento dos blindados, né? O bandido teria utilizado blindados da polícia para invadir a Cidade Alta, tá? Não do BOP, tá? Blindados da polícia. De um batalhão específico. Também teria utilizado mais de 20 drones também para invasão, tá? Joel, um colega juiz, você conhece ele, Alexandre Abraão. Conhece a história dele, né? Sei. Alexandre Abraão é um juiz que em Bangu estava numa audiência e mais de 20 bandidos tentaram matá-lo no meio da audiência. Aí mataram a segurança dele, né? Ele é bom atirador, o Alexandre Abraão. Ele enfrentou os bandidos no corredor do fórum. Um menino de 7 anos morreu nessa operação, né? Foi baleado. Esse juiz falou para mim na semana passada o seguinte: Pimentel, toda vez que acaba uma guerra no Oriente Médio, os fuzis que ficam excedentes da guerra surgem no Rio de Janeiro um mês depois. Os AK-47, né? Tudo fuzil excedente de guerra, né? Que algum senhor das armas comprou e vendeu para uma facção, tá? Putz, o senhor das armas também, essa é uma figura... Algum senhor das armas, né? Algum senhor das armas, são vários, né? Aí ele me contou o seguinte: se Deus quiser, vai acabar a guerra da Ucrânia com a Rússia nos próximos 5 ou 6 meses. Qual vai ser o excedente lá nessa guerra? Imagina. Drone. Milhares e milhares. Inclusive, Pimentel, ali é o laboratório. Existe uma discussão filosófica muito grande que eu acho que as pessoas não sabem, isso é interessante trazer aqui, do uso de drones em guerras. Porque até quando você tem soldado matando outro soldado, ou o cara dentro do tanque atirando, ou o cara no helicóptero e tal, mesmo que o cara esteja apertando botões, ele está na frente de batalha. Ele está sentindo o cheiro da morte, os tiros, o barulho, o medo que você pode ser derrubado no meio da ação, mesmo que você esteja no helicóptero, no avião. Agora, o drone remoto, o cara tá em Kiev e ele tá controlando isso na fronteira da Rússia, como se fosse um videogame. Então, até que ponto a máquina, ela começa a matar? Cara, teve um vídeo, eu não sei se você viu, Pimentel, do russo sendo perseguido pelo drone. Dá pena do cara, não dá mesmo. Porra, parece... Dá uma dó do cara. Mano, o cara um desespero que eu falei assim, é a cena de terror mais forte, acho que eu vi nos últimos anos, cara. Você viu o terror no olho do cara. O cara fugindo do Exterminador do Futuro. No só lembrar, já tá usando isso, né? que esses drones que estão lá em Kiev, na Ucrânia, na Rússia, são preparados para jogar bombas, né? Os que estão no Rio de Janeiro são improvisados, que o Peixão utiliza contra o Comando Vermelho é improvisado. Ele amarra uma bomba ali, meio mequetrefe, e ela joga em cima da facção rival. Quando esses equipamentos estiverem à disposição do mercado pós-guerra é uma confusão, cara. É o armazém de armamento que some o paiol que é roubado, né? Quando estiver na mão das facções do Rio de Janeiro e São Paulo, ou Nordeste,
isso vai ser um caos pra gente, viu? As armas de guerra são usadas até 100 anos depois em vários lugares do mundo. Sim, você acha fuzil. O K-47 antigo. tá aqui é muito. Tem a Sim. K-47 aqui que é da guerra do Afeganistão. Da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, né? Dos anos 70. E aí você imagina essas armas chegando aqui no Brasil. Isso foi um alerta que o Alexandre Abrão fez no seminário semana passada. Aliás, ele fez uma outra alerta também, viu? A necessidade, Joel, do homicídio do Brasil, que é Tribunal do Júri. Homicídio no Brasil, para quem tá em casa, Vilela, não é um juiz natural lá da vara de São Bernardo, de Diadema, né? É um tribunal do júri com pessoas do povo sorteadas, né? O juiz, ele é só o presidente. Mas o que acontece no Rio de Janeiro hoje? Você não consegue mais montar o júri no Rio de Janeiro. Você aceitaria ser júri do Rogério de Andrade? Você aceitaria? Eu nem falei esse nome aqui, mano. Aceitaria? Você é louco? Me acha 7 pessoas. Vou fugir, me acha 7 pessoas que pra ser júri de um. Aliás, o jogo do bicho do Rio de Janeiro também está fabricando cigarro também, viu? Só pra tu lembrar. Se eu chegar no júri dele e o cara me colocar no júri, eu falo, mano, a partir daqui arrume dor de barriga. Arrume um louco pior do que eu. Tô andando pra trás. Cara, não tem gente com coragem pra isso. Agora, nos anos 2000, início dos anos 2000, na CPI do narcotráfico, os caras iam depor com balaclava, com camisa na cabeça, cara. Ou seja, crime, homicídio provocado por facção, por PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, BDM, nova Al-Qaeda, né? Esses homicídios não deveriam mais ir para júri no Brasil. Deveriam ser um juiz. De faccionado, você fala? Sim, porque, cara, você não vai arrumar ninguém em periferia para prestar um depoimento, cara, num júri. Perdão, para servir de juiz no júri, né? Você não vai conseguir. O cara não vai aceitar. Olha, ele vai arrumar um problema. Excelência, eu não posso participar, eu tenho família, eu moro nesse bairro, né? Então isso é uma lógica bem simples de você explicar para o legislador. Aliás, Vilela, a gente reclama que o Brasil tem um péssimo índice de elucidação criminal. São Paulo está em torno de 30% de elucidação, né? Eu não tenho esse número. De homicídio. Rio de Janeiro está em torno de 23%. Mas quando você diz que a nossa elucidação é baixa, São Paulo está 36%. Elucidação do homicídio. Quando você diz que é baixa, ela é baixa em periferia de território dominado, onde a polícia não consegue testemunha. Quando tem um homicídio em Leblon, Copacabana, Ipanema, Itaim, a polícia consegue chamar quem viu alguma coisa, tem câmera e tal. Mas um homicídio de periferia, não consegue entrar. Em território, primeiro você não consegue entrar. Se você consegue entrar, ninguém quer falar nada, ninguém viu nada, eu não vi nada, eu não sei de nada, né? Então a nossa taxa de elucidação no Brasil é baixa em função do domínio territorial. Rio de Janeiro, você compara Friburgo, Teresópolis, a taxa de elucidação é lá em cima, 80%, 90%. Quando você vai para Manguinhos, Jacarezinho, é zero, né? 12%, 10%. Ninguém consegue investigar. Isso é mais um drama do domínio territorial que vai acontecer também no Nordeste nos próximos meses. Você vai ter cada vez menos homicídios elucidados, né? A polícia não vai conseguir chegar para investigar. No México os caras fazem uma coisa que aqui no Brasil ainda não foi instituído isso, mas não vai demorar para chegar. O México, em uma determinada época, os irmãos Arellano Félix, eles fizeram uma parceria com a polícia e a polícia falou assim, beleza, a gente não vai investigar o crime de vocês, mas vocês não podem deixar uma materialidade. Se deixar o corpo, a gente é obrigado a fazer. Os caras contrataram uns israelenses que sabiam derreter corpos, eram químicos israelenses, eles fizeram uma mistura com soda cáustica e ácido, e aí você criou um sistema funerário ilegal no México e que o cara derrete corpos. Eles chamam de pozoleiro, né? Pozole é uma sopa mexicana que você mergulha a carne no molho de tomate. Sim. E esse pozoleiro, ele trabalha para toda a facção. Você chama ele, aparece com o corpo e ele bota dentro de um barril, tipo Breaking Bad, e desaparece o corpo. Que doideira, meu. Os índices de Sinaloa, que é o lugar mais violento do México, e Jalisco, os índices de homicídio, eles baixaram para coisas absurdas. Não tem mais corpo? Não tem mais corpo. Mas o índice de desaparecimento, quando você pega a estatística, os desaparecimentos explodiram. Só que a polícia, ela faz o quê? Ela fala assim, bom, o cara desapareceu,
vai pra delegacia dos desaparecidos e a gente vai procurar o cara. Coloca numa folha aqui e tal. Isso economiza dinheiro até da polícia, porque simplesmente os caras que procuram pessoas, eles colocam um cartaz, a pessoa nunca é achada e já era. Então você tem lá, o traficante mais poderoso da região, ele sumiu. Aí você fica colocando cartaz do traficante desaparecido. Obviamente que os caras passaram ele e os caras derreteram o corpo. Eu não acho que no Brasil, porque a gente já prendeu traficantes mexicanos aqui muito fortes, principalmente em Fortaleza, tá? No Ceará, a gente já prendeu vários colombianos e vários mexicanos que têm envolvimento mesmo com o cartel e tem fornecimento, tá? Fazem fornecimento. Em Fortaleza, no Ceará, tá? O cara tava naquele parque louco lá, ele tinha vindo fazer uns negócios aqui. Eu não duvido que uma hora possa chegar aqui no Brasil esse tipo de ação, esse tipo de estratégia, sacou? E aí, cara, os desaparecimentos aumentam. E sabe qual que é o impacto político? Isso tem um impacto político muito foda. Porque como a gente trabalha em legislação com números, na campanha política você fala de números. E aí você não fala dos desaparecidos, você começa a falar dos homicídios. E os homicídios, os números vão lá embaixo, sacou? Ou seja, dizendo a verdade. Nem sempre a paz é a ausência do crime, né? Nem sempre a paz, isso é. E aí quando tu produz uma legislação às vezes equivocada e para dar resposta para a sociedade num desespero. Eu não vi a legislação ainda, ela não foi apresentada. Mas o Ministério da Justiça quer apresentar uma legislação para aumentar a pena para receptação do celular. Tu já acompanhou isso, né? Já acompanhou? Já acompanhei e eu acho que a gente precisa agir também nessa questão dos roubos de celular, velho. A vida da gente tá no celular, bicho. A vida, os amigos, o emprego, a profissão, a nossa lembranças afetivas. Nudes. Mas, exato, não, porque isso gera extorsão depois. Isso gera invasão às tuas contas bancárias, né? A fraudes bancárias. Mas, o Rogério, o que tá acontecendo no Brasil hoje é que o ladrão de celular não fica preso, né? Que é uma pena inferior a 8 anos, ele responde liberdade, então ele sai na audiência de custódia, eventualmente. Mas aí você pensa no receptador. O receptador pode ser uma indústria por trás que compra centenas e milhares de celulares dos bandidinhos de rua, mas o receptador pode ser também uma vizinha do bandido, que já roubaram 3 vezes o celular dela e ela não aguenta mais tentar financiamento do celular na Casa Bahia, na Ricardo Eletro, sei lá, Magazine Luiza. Então ela vai lá e compra um celular do vizinho dela por R$400, sem nota fiscal. Então o receptador de celular, eventualmente, pode ser a vítima que teve 3 celulares roubados nos últimos meses. Não sabe? consegue, cara. Então, assim, uma legislação para punir o receptador com 12 anos de cadeia e esquecer de uma legislação para punir o ladrão com mais rigor, eu também não acho legal, não. Eu acho que tem que punir o ladrão e punir o receptador também. Mas se a gente entender que o crime só acontece na rua em função do receptador, não é verdade. O ladrão vai roubar de todo jeito e vai extorquir, vai tentar resgatar, vai tentar pagar o resgate, vai cobrar o resgate do celular. Eu preferia, cara. Hoje, se a pessoa roubasse meu celular e falasse assim, ó... 500 prata, devolve. Até mais, cara. Milão. Eu pagaria... Então... Eu não posso falar mais, senão aparece gente pra me roubar, né? Pagaria até 100. Mas, cara, tudo tá no celular. A quantidade de aplicativo... Às vezes eu não uso carteira, brother. Tá aqui dentro, tá ligado? E aí, o que acontece? Se o cara leva... Isso é outra coisa que tem acontecido na periferia muito e tem revoltado muito a população. As pessoas falam que o pobre tem celular, que é o celular de pobre 600, 700 reais. Não é, cara. O pobre gosta de celular bom, cara. O pobre quer ter um iPhone. Ele parcela lá, mano. E aí você pega um celular de 3 mil reais. O cara ganha um pau e 500. É 2 meses da vida dele trabalhado sem gastar um centavo pra poder comprar esse celular, se você for colocar numa conta aí. Sim. De horas trabalhadas. Aí ele tá no ponto de ônibus 6 horas da manhã. Passa o moleque lá e toma o celular do cara. É como se você estivesse roubando uma parte do corpo do cara, que é o que o celular é, de certa forma. Porra, como é que esse cara não vai ficar revoltado? Aí você vai na polícia, não tem como você catar esse celular mais. Esse celular já foi, o cara já desbloqueou, o cara já formatou, já era. É um bem que você usa e ele é um bem fundamental, mas quando ele é tomado de você, ele é tão pequeno que ele acaba se tornando como se fosse uma coisa descartável, porque você não tem como olhar ele. Tipo assim, se o cara rouba seu carro, você tem como ver onde esse carro tá. Se o cara rouba teu celular, você não tem como saber disso. Tem rastreadores hoje, uma série de coisas e tal, mas mesmo assim não tem como, cara. Agora, você com esse celular tá acontecendo direto, né, mano? O cara faz um desenrolo pra você pegar. Isso corresponde hoje a 95% do roubo de rua no Brasil. O celular? É mais fácil, né? O brasileiro médio, ó, não usa mais relógio, ó.
Tá vendo? É, tudo no relógio. Tudo no celular. Não tem carteira de dinheiro no bolso, como você falou. É. Então, se te assaltarem, esse tênis teu aí que custa uns 7 mil reais aí que eu tô vendo. E mais do teu celular aí, pô. Isso aí, não é isso? São 7 mil, isso aí? Não é, isso é 200, pô. Receptação. Pelo amor de Deus aí. Acabei de ver aqui. Mas isso aí é aquela marca de luxo, não é? Que você compra. Aqui, ó. Rapaz, daqui Cadê? pobreza. Não cortou pra cá ainda? Fala, Kratos. Bom, vamos lá. O John, ele fala assim: como tirar o viés ideológico quando um lado do debate vê uma lógica no assalto? Quem vê lógica no assalto? Tem aquele vídeo famoso, né? Que lembra? Cara, é que assim, ó. Quem foi? Isso é foda, cara. A Márcia Tiburi. Isso, que vê uma lógica no assalto. Cara, tem uma galera de esquerda que a galera de esquerda mesmo que disputa eleição quer ver longe, mano. E tem perdido eleição por não entender essa parte. Porque a segurança pública é isso. Você não vai tirar a revolta do cara. Hoje, pra você se eleger, você precisa mexer com os afetos da pessoa. É. Quem hoje mexe com o afeto das pessoas na periferia? A igreja. Quem mexe com o afeto das pessoas na periferia? A raiva de perder o pouco que tem. De ser roubado no pouco que tem. Se você pega uma pessoa que defende o assalto como uma forma de justiça social, que eu já vi gente falando isso, irmão, pelo amor de Deus, que lógica que o cara vai enxergar nisso? E é uma de esquerda aqui falando. Que lógica o cara vai enxergar no seguinte, Vilela? Eu sou pobre, moro na periferia, acordo todo dia às 4 da manhã, pego o metrô, vou trabalhar na área nobre da cidade, e o cara que tem a mesma vida que eu vai roubar o meu celular? Tudo bem, eu já vi gente falando, se o cara assalta banco, falando, não, esse cara mete o louco mesmo, ele tá roubando de quem tem e tal, de banco de tal. Agora, você roubar o cara na periferia, você falar que isso é justiça social com quem? Com o cara que tá trabalhando? E aí, o que acontece? A população não vai entender esse discurso. O que mexe com o afeto da população é que o cara perdeu o celular e ele quer que o cara morra, mano. Entendi isso. E mesmo que eu não concordo com isso, mas eu entendo que mexe com o afeto do cara. E quem vai se eleger vai ser o cara que vai mexer com isso. Tanto que o efeito Nayib Bukele vai ser a pauta da próxima eleição. Não tenha dúvidas que o rapaz que debateu aquele dia comigo, que é político também, do MBL, como é que ele chama? Renato. O Renato, certamente, ele vai se candidatar entrando com essa pauta, ou não? Com certeza. O Derrite vai se candidatar, tá cotado para se candidatar a governador. Vai se candidatar com essa pauta. O Tarcísio tá cotado para se candidatar a presidente. Ele vai se candidatar com essa pauta. Vai ter gente de esquerda, não perca isso de vista. Vai ter gente de esquerda que vai se candidatar com essa pauta. Também? Sim. Porque lá no Nayib Bukele, lá em El Salvador, a esquerda e a direita estão apoiando ele nessas medidas que ele estava tomando. 90% A condição de surgimento de Bukele é caos total. É homicídio lá em cima, é gangue dominando o território, é gangue extorquindo comerciante. Eu tive em El Salvador, o hotel era extorquido 3 vezes por dia, cara. Era de manhã, de tarde, de noite. Passava o cara para cobrar a taxa do hotel de extorsão, né? As gangues distintas, né? Então, daqui a pouco alguém falou, não dá mais. E esse não dá mais, ele é mais propício a acontecer no Nordeste, porra. Não tenha dúvida disso. E alguém vai falar, ó, não tá dando mais, porra. E a esquerda vai acordar, como o Quaquá de esquerda em Maricá acordou. Não admito comando vermelho na minha cidade, não admito barricada na minha cidade. Como o Jerônimo lá na Bahia está acordando, a polícia da Bahia está quebrando todos os recordes de morte. Está matando muito mais que a polícia de São Paulo, todo mundo sabe disso, mas ninguém fala. Assim como a Fortaleza hoje, a polícia militar, a polícia civil estão prendendo bandido para cá. Esses bandidos que estão ameaçando essas empresas de internet estão sendo presos, viu? Prenderam 60 numa única operação, o Joel. Lá no Rio? Lá no Rio Grande do Norte. Perdão, não, no Ceará, perdão. A Polícia Civil do Ceará prendeu em 2 ou 3 dias, uma mega operação. Mas a Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte também tá fazendo um trabalho muito louco disso aí, cara. Tá prendendo também lá bastante, sabe? Então, assim, esse é o ponto, sabe? Eu acho que o que mais vai mexer com o afeto das pessoas é o lance da segurança pública. Cara, hoje eu falo de facção criminosa, até os caras que são de extrema esquerda mesmo, marxista, revolucionários, falam assim, bicho, esses caras são nossos inimigos também. Porque hoje o PCC é a maior empresa do Brasil, mano.
E é capitalista. Porra, pra caralho. Total, capitalismo. Totalmente capitalista, mano. Os caras exportam bilhões em pó pro mundo. Na Austrália, batizaram um cara na Austrália, bicho. É 120 mil dólares pra você colocar 1 quilo de pó na Austrália. Você pega $1.000, $2.000 na Bolívia e pra colocar na Austrália é 120 mil. Já tem cara batizado lá, tem na Suíça. Tem marcha... Eu não sei falar essa porra. O quê? Marcha... Boston lá, não sei o que. Massachusetts. Isso, exato. Saiu assim também. Perfeito. Boston. Tem já o primeiro comando, o PCM, primeiro comando de isso aí, exatamente. Caramba. Cara, é doido isso aí, porque também policiais federais que me chamaram a atenção disso, viu? A cocaína, ela valoriza tanto quando ela chega na Europa ou na Austrália, mas tanto que em pouco tempo o PCC não vai querer mais deixar cocaína aqui, porque não ganha tanto dinheiro nessa operação. Ganha bastante, mas ganha muito mais se avançar e buscar um porto ou um aeroporto, né? E aí aquele risco do Brasil já ser considerado aí um país perigoso na Europa para as polícias europeias, né? A gente está na condição meio de Colômbia da década de 80, né? E um voo vindo do Brasil, né? Um tratamento diferenciado para os passageiros. Vamos afastar eles aqui para uma revista um pouco mais rigorosa. O Brasil já coloca a cocaína hoje na Itália, em Portugal, Bélgica, na Espanha, cara. Bélgica, Holanda e assim por diante. É vergonhoso pra gente isso. Total. É vergonhoso entender que a gente é a maior rota de cocaína, segundo o maior mercado consumidor do mundo e a maior rota, né? Em função dos nossos portos e aeroportos, com todo o esforço da PF aí, que eu não tenho dúvida que os caras trabalham, viu, cara? Eu não sou bobo, não. Mas é nessa escala mesmo, você falou de $2.000, 2.000 vira... Eu ouvi dizer de 4 mil para 120 mil, mas para a Europa é mais barato. Tá. De 4 mil para 50 mil, sabe assim? Mas é uma vantagem, mas é um gap alto, né? Porta da Bélgica uns $30 mil, $40 mil. Tá. Itália 50 mil, leste europeu uns 80. E aí aqueles países mais do leste que tem um problema muito grande com pó, né? Com droga em si. A Indonésia que tem pena de morte, a Austrália e tal. Se entra ali o quilo é 120 pau. Mas aí assume o risco, né? Vai pisar do elefante depois, né? Cara, mas assim, por exemplo, corrupção policial tem em todo lugar do Sim, mundo, brother. sim. Esse, tipo da Indonésia. Quando aquele cara foi executado na Indonésia lá, o Curumim? Tivemos dois. Curumim e o tiveram Rodrigo. dois, né? o Rodrigo, né? Esse cara, ele já tinha levado muita coisa lá. Ah, é? Ele pagava os policiais. E era assim, trocado. Troco de bala. Só que ele deu um azar porque no dia tava tipo a Polícia Federal lá, os caras de elite fazendo essa parada e com um monte de câmera e não tinha como você comprar o negócio, os caras, entendeu? Entendi. E aí ele caiu nessa, deu mídia, porque a mídia já tava ali. E o Virou um cara documentário, né? Do Marcos Prado, né? esse chamado Curumim. Porque ele era muito conhecido, né? Ele era um surfista conhecido no Rio de Janeiro. Ele frequentava o pier lá, com a Playboyzada, Daniel Sabá, esses caras aí que eram do surf. E a galera ficou sabendo que ele tava lá depois de um tempo. E aí deu aquele negócio... aquela repercussão toda. E os caras resolveram fazer pra contar a história dele ali. Esse é o ponto que a gente tem que colocar também. Agora é um ponto meu de esquerda, corrupção policial, mano. Sim, lógico. Porra, isso é uma parada que é grande também, velho. E precisa conter, pô. Mas isso tá em todos os meus filmes, viu? Tá em Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, tá em Intervenção, né? Todo filme que a gente produz tem uma... Porque Como é pode papo, ser? camarada. Pagar melhor, ter um... Corregedoria, viu? Corregedoria. Tem os caras que caçam. Corregedoria Polícia da atuante. polícia. Cara, tem que ter... Pagar melhor, cara. Assim, em algum momento a polícia do Rio de Janeiro era muito mal paga. Hoje em dia continua não ganhando bem, mas tá dentro da média salarial do Brasil, sabe? Então, os assim, caras ganham bem mesmo. É tipo professor, né, cara? Sim. E o Rio de Janeiro tem aquela coisa do consumismo também desenfreado, sabe? Um policial no Rio de Janeiro hoje que banca aquele raiz na folga, um soldado pode chegar a R$7 mil, um capitão pode chegar a 15, um major pode chegar a 17. Para a realidade brasileira, vamos ser verdadeiros, Porra, sabe? grana, hein, velho? É dinheiro, cara. Vamos ser real, né? E agora um inspetor de polícia no Rio de Janeiro, início de carreira, pode estar tirando 7, talvez. É um salário que não é bom, poderia ser melhor. Mas se a gente determinar que isso é motivo da corrupção, nós estamos ferrados. A gente vai ter, né, corrupção desenfreada em todo mundo. Então, assim, polícia, na minha opinião, é corregedoria, é investigação, assuntos internos, né? Acompanhamento patrimonial dos policiais, evolução patrimonial. Um policial chegando no quartel com cordão de ouro
chama na assuntos internos, qual é a origem disso aí, meu filho? Tua esposa trabalha, né? No BOP nós fazemos muito isso, muito no BOP, mas com muita frequência. Muitos policiais do BOP afastados em função de patrimônio incompatível com o salário. E durante um tempo funcionou, né? O BOP se livrou do problema, mas o problema caiu na mão de outra pessoa, tá? Mas o BOP se livrou, né? Mas com contravenção pega o cara. Mas assim, cara, por exemplo, São Paulo tomou um susto agora com o caso do Gritzbach. Sim. Fazia muito tempo que São Paulo não desmantelava um esquema desse tamanho dentro da polícia militar. Geralmente era na polícia civil que tinha uma sistemática um pouco mais... Uma galera um pouco mais virada aí pra questão da corrupção. Agora com essa questão, e assim, o primeiro comando ele tá numa fase que a gente chama de fase de infiltração da organização criminosa. Que é no momento que ele tá ganhando muito dinheiro, ele tá se infiltrando, como a máfia italiana fazia. Policiais batizados, né? Mano, empresário famoso, lobby político, licitação de ônibus, de empresa de ônibus. Quem chegou nesses policiais foi a própria polícia de São Paulo, né? Foi, o Derrite, quando aconteceu a execução, assim, já tava rodando muito o Gritzbach, tá, mano? Gritzbach é desde 2021 que ele tá nisso aí. Sim. Lavando dinheiro, com um monte de coisa, a polícia envolvida no meio, aí a polícia civil solta o cara e extorca o cara porque o cara era... Aí o cara não aguenta mais ser extorquido porque já teve que passar Rolex, sítio no nome dos caras, aí ele vai e procura o Ministério Público tem todo o rito pra fazer a delação, ele vai atrás do Cabrini. Aí ele começa a soltar os caras. E aí me parece que quem começou a fazer a proteção dele foi a polícia militar, em detrimento da polícia civil, dos policiais civis ali, né? E as policiais militares. Foi, de fato, o Tarcísio agora em 2000... Mas assim, aconteceu essa força-tarefa depois que o cara foi executado no maior aeroporto do Brasil numa sexta-feira, no fim de tarde. Né? Tipo assim, um lugar que só roda rico e classe média, em sua maioria... Os caras descem de fuzil e executam o cara com 10 tiros. Isso fez uma comoção gigantesca, uma mobilização gigantesca. E obviamente que o Tarcísio foi no momento e apertou o Derrite. Acho que você vai fazer um programa com ele, não sei se é hoje, não sei, amanhã, nessa semana. Quinta. O Derrite foi apertado pelo Tarcísio e aí sim, os caras fizeram uma puta força-tarefa. E aí os caras desmantelou todo mundo. São Paulo tá com a menor taxa de homicídio, né? Mas falta 3 pra prender ainda, que são os mandantes, que inclusive há a suspeita que ele esteja na Vila Cruzeiro. Eu escutei isso hoje, viu? Isso hoje. A suspeita é que ele esteja escondido na Vila Cruzeiro. Que é Complexo Alemão, né? E que ele fazia um diálogo entre o Comando Vermelho e o PCC. Cigarreira. Eu escutei isso ontem, perdão. Mas assim, só para lembrar aqui, São Paulo tá com 5,7 homicídios para 100 mil habitantes. Sim, caiu muito. A menor taxa de homicídio dos últimos 25 anos, né? E do Brasil, né? E tá com a taxa de homicídio, João, inferior a 20 estados americanos, viu? São Paulo tá com a taxa de homicídio hoje, Vilela, inferior a boa parte dos estados nos Estados Unidos. Não, certo, perto de outros lugares do Brasil. Mas a gente repete sempre aqui, o Joel sabe disso, que não é mais número, é número mais percepção, né? Ninguém mais acredita nesses números. Você fala com um colega, pô, o número é esse aqui. Porque a paz hoje, Vilela, não significa ausência de crime.